Amém, meus amados irmãos. Podeis vos assentar. Louvado seja Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Aos que estão em casa, recebam essa doce paz, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Está aqui e também está aí com você, te assistindo nas tuas necessidades, e creia que assim como nós, nessa noite o Senhor fará grandes coisas, porque assim está escrito. Amém, meus queridos? Eu quero começar, não é o meu texto que eu vou usar, mas lá em João, no capítulo 16, quando o Senhor Jesus já vai falando, as palavras de despedida aos seus discípulos, lá no versículo 16, 33, a parte B. Eu vou estar lendo aqui na revista atualizada, se puder colocar o texto, amém? O Senhor, Ele fala para os discípulos algumas orientações, algo que Ele sabia que a hora dele já estava chegando. E Ele diz o seguinte: no mundo passais por aflições, não, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, o Senhor Jesus diz. E é uma palavra, amados, de encorajamento para nós, que ainda estamos aqui. Jesus sabia que tudo que Ele tinha que fazer, Ele já tinha feito até aquela hora. Ele só estava esperando ser levado ao jardim do Getsêmani e ali acontecer o que teria que acontecer. Então, para encorajar os discípulos, porque Ele sabia que eles iriam passar, que eles iriam sofrer, Ele disse que eles passaríamos por aflições. E aí Ele vem então com uma palavra dizendo: mas tende bom ânimo, se animem, se encorajem, se esforcem, sejam determinados, sejam avivados, porque eu já venci. E se eu venci, eu estou com vocês e vocês também vencerão. E o texto que eu quero me ater nesta noite, ele está em Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 ao 30, texto bem conhecido. Mateus 28, o 11, do 28 ao 30, que diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu comecei a ler a respeito, só li, não fiz muitas anotações do que eu li, mas entendi perfeitamente, amados, que o que mais Jesus, o que Ele queria dizer de fato nessas palavras, tanto lá no texto que eu li de João, como nessas aqui, é que a gente teria muitas aflições a passar nesse mundo. E eu fiquei pensando, missionário Marcelo, que aflições são essas, Senhor? Doença, eu não acredito que entre no quadro da aflição. Porque Cristo, Ele já morreu, e a palavra lá em Isaías é clara em falar que Ele já levou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas doenças. Entendo que há uma permissão dEle
como o pastor Paulo pregou domingo sobre Jó. Mas ele não coloca doença em ninguém, amados. Amém? Isso é glorioso. Isso é glorioso. Agora, então, que aflições são essas, pastoras? Todos os dias, quando nós nos levantamos ou quando acordamos pela madrugada e quando nós vamos orar, nós apresentamos o nosso dia diante de Deus. E nós não sabemos que aflições haveremos de passar naquele dia. E às vezes, pastor Leodório, são muitas durante o dia. Vem uma pela manhã, daqui a pouco, começo da tarde, já vem outro, e antes de encerrar o dia, nós já estamos noutra aflição. Muitas são essas aflições. E essas aflições, elas se dão mais no campo da nossa alma. Quando você vai para os Salmos, e quando você vê Davi escrevendo os Salmos, você não vê Davi falando de doença física. Quase toda a Bíblia é relatado aqui, mais as dores da nossa alma. Porque as doenças físicas, que também vão trazer aflição à nossa alma, você pode tomar uma injeção, tomar um comprimido, você vai ao médico, enfim, você faz um tratamento. Se não for doença para a morte, como a Bíblia diz, você vai ser curado. Amém, amados? Amém? Amém. Agora, me dê um nome de um comprimido aí para a alma. Não tem. A não ser o nome suficiente, precioso de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Esse é o remédio. E basta. E nessas lidas que eu fiz, nessa vontade, nessa disposição do Senhor de nos ajudar a passarmos por essas aflições, o que mais o Senhor quer conosco, amados, é que a gente se achegue a Ele. É que nós tenhamos um relacionamento sincero, genuíno, de proximidade, de pai com filho, do Salvador com o seu filho. Se resume bem nisso aí. E nesse texto que ele diz, vinde a mim, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente refletir. Ele diz, venham a mim. Ele está fazendo um convite. Ele faz um convite a todos nós. E nessa noite, para todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo, ele diz, vinde, vinde a mim. Porque, amados, o Senhor conhece a situação que está aqui. Eu não conheço, eu não sei, e ninguém vai saber um do outro. Nós podemos até expressar, falar, olha, eu não estou bem, eu estou aflito, eu estou agoniado, eu estou angustiado, eu estou preocupada, porque isso a gente passa, isso é humano. Mas o outro nunca vai saber, nunca vai sentir o que eu estou sentindo. Mas o Senhor sabe. Porque a Bíblia diz que os olhos dele estão focados aqui, para a nossa alma, para o nosso interior. E assim sendo, ele diz, venham a mim. Jesus nos chama, amados. Todos os dias ele faz esse convite. Não importa o momento, não importa a hora, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa aquilo que você está passando, há um convite para nós, amados. Há um descanso para as nossas almas, quando os nossos olhos se voltem para Ele como o único socorro, como o único remédio que pode aliviar as tensões, as aflições, as mágoas, a falta de perdão, que muitas vezes é difícil liberar. Então, nós corremos para o Senhor. E Ele diz, venham, pode vir, eu estou aqui. E a gente, muitas vezes, não corre para Ele. Não entende esse chamado.
não aceita esse convite. Não aceita o apelo que Jesus está fazendo para nós, amados. Despreza muitas vezes algo tão precioso e tão glorioso, porque Ele quer que a gente vá até Ele e coloque sobre Ele aquilo que os próximos versículos aqui vão discorrendo. Então, nossos problemas, nossos medos, doença, enfermidade, pecado, tudo que eu e você precisamos, amados, é nos colocar na presença de Deus, na presença de Jesus, porque só Ele é o bálsamo. Ontem, lá na nossa reunião, foi pregado sobre, não pregado, mas dado uma ênfase ali ao bom pastor. Ao pastor que tem 100 ovelhas para cuidar, mas que se uma delas está doente, está ferida, está perdida, meio desnorteada, ele deixa aquelas 99 guardadas num lugar seguro e vai atrás de uma só. Quantas vezes o Senhor tem estado atrás de mim, amados, e atrás de você? Porque Ele é o nosso pastor. E nós somos as ovelhas do seu aprisco, do seu rebanho. E por isso, continuadamente, o Senhor nos chama a vir até Ele. Porque o bálsamo curador, só o Senhor tem, aleluia. Então, você tem que se alegrar sabendo que não anda, nenhum de nós andamos sozinhos. Se já recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito do Senhor habita em nós, aleluia. E esse Espírito consola, esse Espírito conforta, esse Espírito anima, esse Espírito encoraja, esse Espírito vai desfazendo toda a perturbação, toda a confusão, vai tirando toda a angústia, vai nos tirando de prisões que nós mesmos, muitas vezes, nos colocamos dentro dessas prisões. E o Senhor, então, quer nos livrar, quer nos tirar. E Ele diz, vinde a mim. Continuando, o Senhor diz que esse convite não é exclusivo para a pastora, para o líder, para alguém aqui, acolá. Não, amados. Esse convite, conforme o texto, é para todos. Aleluia! O Senhor não exclui ninguém. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele diz, vem para mim. Venha até mim. E esse convite, então, que Ele faz hoje à noite para nós que estamos aqui. Porque eu creio que todos nós que viemos aqui essa noite, nós viemos aqui necessitados, pastor Leodório, dEle, unicamente dEle, porque nós sabemos que aquilo que nós estamos passando conosco, com a nossa família, com um parente próximo, com vizinhos, com pessoas que nós conhecemos, dentro de uma nação que está com tantos problemas, nós sabemos que só o Senhor é que pode nos aliviar de tudo isso. Então, queridos, essa condição de cansaço que ele fala aqui, venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quantas vezes a gente está cansado? Não apenas no físico, mas um cansaço aqui dentro. Um cansaço, uma fadiga espiritual que a gente não sabe de onde é que ela vem. E a nossa alma fica aflita. Um dia até o pastor Leodoro, a gente estava conversando, me lembro bem que ele disse, às vezes, Neide, a gente está aflito e não sabe nem por quê. Aparentemente está tudo bem. Comigo também acontece assim, certamente com vocês. Aparentemente não há motivo para que a sua alma esteja aflita, mas você está. E era o que Davi dizia, ó minha alma, por que estás abatida? Por que estás aflita?
E aí ele diz, descansa no Senhor. Oh, aleluia! Descansa no Senhor. E quando o Senhor fala aqui dessa sobrecarga, desse cansaço, o que é uma sobrecarga? Algo que a gente já está pesado demais para carregar. A gente já não consegue sozinho. E aí a gente precisa correr para os pés do Senhor e dizer, Senhor, está pesado demais, está difícil demais, mas em Ti eu confio. Começar a declarar palavras de afirmação diante de Deus, diante da palavra, declarar a palavra, em Ti eu confio, Senhor, em Ti eu sei que eu posso todas as coisas, meu Pai, eu sei que Tu não me deixas, Senhor, porque a promessa dizendo que Tu estás comigo todos os dias da minha vida, a promessa dizendo que se eu passar pelo fogo eu não me queimarei, e se eu passar pelas águas elas não vão me engolir. Então a gente vai se enchendo dele, vai falando essas palavras, vai citando a Bíblia. Eu aprendi com o Marcelo isso. Um dia, um tempo de oração, e eu creio que tu tens esse hábito ainda de ler a palavra. Porque a palavra são orações, os hinos que a gente canta são orações. Declarar a palavra. E eu sempre faço isso, quando eu vou ler a palavra, eu trago ela para a primeira pessoa. Quando lá no Salmo 91, o Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. E aí ele vai dizendo, né, que nenhum mal vai chegar até a tua tenda, nenhuma praga, que 1000 poderão cair ao teu lado, então eu digo, 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, Senhor, não serei atingido, aleluia, porque a palavra é para mim, eu estou lendo, eu estou declarando, eu estou colocando ela diante de Deus. E eu tenho visto Deus fazer coisas grandes, amados, na minha vida, com toda a imperfeição minha, mas Ele tem me sustentado por esses 70 aninhos que eu já tenho, glória a Deus, aleluia. E o Senhor diz, venham, venham que eu vou tirar essa sobrecarga de vocês, venham que eu vou aliviar vocês, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor vai falando, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa sobrecarga, sobre esse jugo que é pesado, às vezes é muito pesado para a gente levar sozinho. Mas nós não precisamos, amados, levar nada sozinho, o Senhor não quer. Ele disse, jugo é para mim, esse peso é para mim, essa sobrecarga é para mim, não é para você carregar. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Nós queremos carregar sozinhos, muitas vezes nem compartilhamos, nem oramos, entregando para o Senhor, pedindo para que Ele tome o que está sobrecarregando nós. E não é isso que o Senhor quer. E quando Ele fala aqui do jugo, né, a gente vai lá para associar isso aqui. Eu presenciei isso na minha infância, quando os meus avós tinham carro de bois. Quem é desse tempo, que viveu no sítio, sabe? Que os 2 bois eram aparelhados por uma canga, né, pastor Teodoro? Uma madeira ali, e teria que ser bem equilibrado, para não sobrecarregar nenhum boi, nenhum animal e nenhum outro. Então, nosso Senhor Jesus, Ele diz, olha, esse peso aí, essa sobrecarga que tu estás levando, eu tenho ela nas minhas mãos equilibrada. Eu é que levo por você. Apenas confie. E o mais difícil para nós, muitas vezes, amados, é não confiar. É ter o tempo da espera, porque existe esse tempo. Primeiro é o tempo de confiar,
depois é o tempo de esperar, para depois vir o tempo da realização. E às vezes nós queremos fazer tudo o inverso. Deus não trabalha assim. Deus trabalha primeiro na confiança. Eu preciso crer que Ele é Deus e que Ele tudo pode. Que aquela solução, aos meus olhos, impossível de ser realizada, para Ele já fez, amados. Já está pronta, já está preparada, já está solucionada. E eu preciso, meu amado irmão, olhar com os olhos da fé. Dizer, Senhor, aparentemente eu não estou vendo nada, mas eu sei, Pai, pela fé posso ver, pela fé posso andar, pela fé eu posso saltar muralhas, como diz o Senhor. Crendo nele, que Ele é o poderoso, Ele pode todas as coisas. E aí ele fala, outra lição que a gente aprende, que ele diz, aprendei de mim. Aprendam de mim, o Senhor diz. O Senhor nos ensina, amados. Ensinou os discípulos por aquele tempo, e Ele continua nos ensinando através da sua palavra, aleluia. E onde é que nós vamos aprender? Aqui, lendo a Bíblia, meditando, porque não basta apenas ler, tem que ver o que diz ali nas entrelinhas, o que Ele está falando, se eu estou fazendo, se eu estou vivendo. A Bíblia é para ser lida dessa forma. E nós precisamos aprender de Cristo, porque Ele diz, eu sou manso e sou humilde de coração. Olha que Cristo maravilhoso, amados. Olha que Deus grandioso que nos escolheu, com todas as nossas imperfeições. Porque Ele diz que quando nós ainda éramos pecadores, ali, Ele já tinha posto os olhos sobre nós, pastor Udo. E já havia nos escolhidos para sermos dele, aleluia. Oh, glorioso Deus. E então Ele dá uma lição para a gente, nessa noite. Venham a mim. Deixam essa sobrecarga aqui comigo. Aprendam de mim que eu sou manso e sou humilde de coração. O que é ser manso? É o fruto do Espírito, a mansidão. E Cristo tinha com Ele o fruto da mansidão, porque o Senhor, Ele repreendia, exortava, mas era sempre dentro dessa mansidão e sempre dessa humildade de coração, amados. O nosso coração precisa ser transformado. Há muitos corações inflados, amados. Há muitos corações ainda com o ego cheio, estufado, que não se rendeu ao Senhor. E se o próprio Cristo nos ensina a sermos humildes como Ele, nós precisamos deixar muitas coisas. Para que eu ouvi assim e sei que Deus está falando comigo. Alguma coisa o Senhor quer me falar. Eu ouvi 3 vezes o mesmo texto de ontem para hoje. Então Deus está falando. Lá em Mateus 22, a partir ali do 31, né? Até o 30 se não me engano, Mateus 22, sobre amar a Deus com toda a intensidade do teu coração, com toda a alma, com teu espírito, com todas as tuas forças, porque todos os mandamentos, né? Jesus, Ele não veio revogar a lei, Ele não veio tirar essa lei, mas Ele veio trazer para nós, pastor, esse descanso que a lei não dava. Porque, olhando lá para a lei mosaica e para os fariseus e para todo aquele povo daquele tempo,
eles oprimiam o povo. Eles colocavam cargas que o povo não podia carregar, mas eles colocavam. Cristo, então, vem para essa nova aliança e ele diz, olha, eu sou humilde, eu sou manso. Eu quero tirar esses fardos que vocês não podem levar sozinhos. Então, ele diz que bastava apenas que a gente deveria amar a Deus, o primeiro mandamento, e aí se resumiu tudo em 2, sobre todas as coisas, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, e depois amar ao seu próximo como a si mesmo. E eu fiquei meditando, Senhor, tu estás falando comigo alguma coisa, eu vou descobrir nisso ainda o que é, mas eu já descobri, e penosamente eu descobri. Penosamente. Porque às vezes a gente quer colocar outras coisas antes de Deus. Pastor Eudório. Ele já me pôs à prova, e eu disse, não, Senhor, primeiro as tuas coisas, primeiro amar a ti, Senhor. Depois, tu vais me dar aquilo que eu estou precisando para mim. Louvado seja Deus. Então, nós aprendemos, amados, a ser manso, que tenhamos essa mansidão ao falar com as pessoas, ao lidar com, porque nós lidamos todo dia com gente, lidar com gente não é fácil. E nós precisamos ser mansos e ser humildes. E ter essa humildade que Cristo tinha. Porque Cristo tinha uma humildade que era característica dele. Mas Ele quer que nós também tenhamos esse amor, essa compaixão, amados, pelo outro. Quando o Senhor olhava as multidões, Ele as via como ovelhas sem pastor, desgarradas. E a Bíblia diz que Ele tinha compaixão, aleluia. E essa compaixão, queridos, nós precisamos sentir pelo outro. Chorar a dor do outro, sentir a dor do outro. Se colocar no lugar do outro. Que às vezes a gente não se coloca, não se põe. E se fosse eu naquela situação? Como eu agiria? Ah, queridos, nós temos tanto que aprender com o nosso Deus. Mas ainda há tempo. Nós estamos aqui. E Ele está nos dando tempo de aprender. Aprender com Ele essa humildade. Deixar aquilo que nos envaidece tanto. Aquilo que nós somos tão soberbos e achamos que nós podemos dar conta de tudo. Não podemos, amados. Não podemos. Ou melhor, não podemos dar conta de nada sem Jesus. Né? Tem um hino que diz, sem Jesus não dá, não dá, não dá. Eu não sei mais o que é, mas é isso que diz. Amém? E não dá mesmo. Sem Ele não dá. Por isso, querido, que naquele momento lá da cruz, quando Ele já estava ali agonizando, Ele declarou a frase, está consumado. Quando Ele declara isso, amados, significa que tudo Ele já havia feito. E que todas as promessas lançadas ali naquela cruz, deixadas ali, a Bíblia diz que é nossa, direito de filho, direito de filha, é nossa herança. E nós devemos tomar posse de todas as promessas dEle para a nossa vida, para a nossa descendência, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos em Cristo, para a família de Deus, né, espalhada pelo mundo inteiro. É posse, é tomar posse. Louvado seja Deus. Nós devemos, então, olhar para Jesus como o único modelo de servo, porque não tem outro. Ele não veio para servir, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Um Deus todo-poderoso, na forma humana ali, falando isso, amados. E às vezes nós queremos
é ser servido. Vamos combinar que é assim, né? Nós queremos o melhor, todas as coisas melhores, não que haja, não vejo nisso algo que não se possa ter, tudo bem, mas desde que haja humildade no nosso coração. Primeiro eu sirvo, porque ele diz para os discípulos, aquele que quiser ser o maior, precisa ser o menor, precisa servir. A matemática do Senhor é diferente da nossa. Quando a gente entende isso, a gente passa a viver com mais leveza nessa terra. A gente passa a viver com mais suavidade, amados, sabendo que não somos nós que carregamos esses fardos, queridos. Esse jugo não é nosso, é o Senhor diz, deixe aqui, traz para mim. Sou eu que vou carregar, eu estou com você, eu estou junto de você. Quando lá em Romanos 8, 28, o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Uma vez eu fui pesquisar, já faz tempo, no grego, né, literalmente ele está dizendo, eu estou passando contigo. Tu não estás só. Olha que glorioso, amados. E às vezes a gente se lamenta, e chora e murmura, dizendo coisas e coisas e coisas. O Senhor, Ele está passando conosco, aleluia. Louvado seja o Senhor. Só em Jesus, amados, nós encontramos o descanso. E um dia eu estava aqui orando por pessoas, que eu vou fazer isso agora. Nós vamos fazer juntamente com os pastores, a liderança. Eu fui numa moça, não sei se ela está aqui hoje, e eu fui orar por ela e eu perguntei, qual é o motivo que você quer que eu ore por você? Ela olhou para mim e ela disse assim, ó, eu estou cansada. Só isso ela falou. E ela começou a chorar e eu comecei a ministrar sobre ela. Nós vivemos cansados, amados, aqui nessa terra. Porque é o mundo espiritual que nos oprime, que está sempre nos empurrando para pecarmos, e nós precisamos resistir a ele para não cairmos em tentação. São as coisas externas, de família, de trabalho, de governo, de doenças físicas, enfim. Tudo isso vai nos oprimindo. E tudo isso vai fazendo com que a gente fique cansado.